Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 31. Nós paramos no versículo 30, quando falamos do casamento, da chegada de Isaac a Gerar, na terra do seu tio Labão, dos parentes da sua mãe, Rebeca. Sabemos que, só a título de lembrança, que Isaac, junto com Rebeca, recebeu a bênção do Jacó, né? Jacó recebeu a bênção de Isaac. Paramos nessa ida de Jacó à terra de Gerar, que é o capítulo 30. Jacó, ele tem que fugir da sua casa, porque ele recebe a bênção de Isaac, mas de uma forma complicada, como nós falamos aqui, juntamente com a sua mãe, e ele foge, porque Esaú disse que o mataria. Então ele tem que fugir. E a mãe e o pai dizem a ele para ele ir para Gerar, onde ele encontraria com os parentes dela, e para ele arrumar a esposa lá. E nós vimos que Jacó chega à margem do poço, e Raquel vem, ele cumprimenta Raquel, e fica um mês na casa de Labão, pai de Raquel, e Labão propõe a ele pagar pelo trabalho dele. Se você não ouviu a mensagem anterior, é só ir lá no YouTube e procurar lá que você vai achar a última mensagem. E aí ele fica na casa de Labão e propõe trabalhar 7 anos para o casamento dele com Raquel. Raquel era a segunda filha de Labão. Labão tinha uma filha chamada Lia, que era a mais velha, e ele propõe casar com Raquel. Essa era a oferta. E Labão faz um negócio com ele, né? Segundo a própria Raquel vai dizer lá no capítulo 35, é que o pai vendeu as filhas. E ele trabalha por 7 anos para casar com Raquel. Na noite do casamento, Labão passa a perna nele. Vamos usar essa expressão aqui meio popular, passa a perna nele, porque ao invés de levar Raquel para a noite de núpcia, leva Lia, e ele tem relação com Lia lá, nem perguntou quem era, né? E aí criou um problema, ele fica casado com Lia. E aí ele faz uma outra proposta a Labão: eu vou trabalhar por você por mais 7 anos para você me dar Raquel. E ele pega Raquel Labão entrega ela para ele antes de inteirar o 7º ano. Então ele fica com as 2 esposas, as 2 irmãs. Aí nós paramos no versículo 30 e vamos dar continuidade agora ao versículo 31 e o capítulo 30. Vendo o Senhor que Lia era... nós vamos do 30 até só o 24, tá, meus irmãos? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concedeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou
Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e loguei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Azer. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-lhe a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas poucos o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Diz Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Isacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Meus irmãos, agora nós entramos no texto que narra alguns anos da vida dessa família. O que foi mal começado continua mal. Os problemas se multiplicam. As confusões e desacordos vão se avolumando. E aqui nós achamos uma família cheia de problemas. É até muito texto para a gente discorrer versículo por versículo, porque tem coisa demais aqui, que nós precisamos de refletir nesta noite. O versículo 31 começa dizendo que Lia era desprezada pelo marido. Lembre-se, foi ela que casou com Jacó, a primeira esposa. Nós falamos aqui que a poligamia é pecado. Deus não instituiu a poligamia. Isso nós vemos lá no Éden. Mas Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, meus irmãos, não crie pensamento
questões bíblicas em cima de premissas erradas. Porque Salomão, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez assim, então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ponto. Ele fez assim, ponto, então eu posso fazer. Mentira, a premissa está errada. Davi fez assim, certo, fez, a Bíblia registra. Ele é o homem segundo o coração de Deus, certo. Então ele fez assim, eu posso fazer? Não. Porque o que ele fez foi pecado. E aqui nós entendemos desde Gênesis que Deus diz assim: deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Não está escrito as suas esposas, não é no plural, esposa única. Tanto é que ele não cria Eva 1, Eva 2, Eva 3 ou Eva Maria Joaquina, cada mulher com nome diferente. Ele cria Eva, a sua esposa. Então nós já encontramos aqui um problema, porque Lia tratada, o texto aqui, desprezada, não significa que Jacó abandonou ela. Não, ele tratava ela com indiferença. Preste muita atenção nas consequências de um homem tratar uma mulher com indiferença. Começam os problemas aqui. E aí nós começamos a ver, eu quero deixar isso aqui bem claro, apesar de todos esses problemas que nós encontramos nessa família, mas tem uma ação maravilhosa de Deus, que está instituindo o seu povo. Preste atenção, o pecado do homem não impede a ação de Deus. E nem a ação de Deus justifica o pecado do homem, porque o homem, ele é responsável pelos seus pecados. Mas isso não tira Deus da sua santidade. Nós não sabemos como Deus lida com o pecado sem ele pecar, sem ele se contaminar com o pecado, mas ele lida. Nós não sabemos como. Eu não sei. Mas aqui nós encontramos que o Senhor, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Ele faz Lia fecunda e mantém a esterilidade de Raquel. E Lia começa a ter filhos, ela concebe aí do versículo 32 ao 35, se você detalhar bem esse texto: concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Repare uma coisa aqui, muito séria, muito séria. Deus faz com que ela conceba. É Deus, ela entende isso, porque ela diz: o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará o meu marido. O Senhor atende a minha aflição, porque eu estou aflito, eu quero ter um filho, porque eu quero o amor do meu marido, então eu vou ter um filho, o meu marido vai me amar. Olha que loucura! Quem disse que Jacó iria amar Lia porque Lia teve um filho? Isso é coisa da cabeça de Lia. Porque se eu fizer uma comida gostosa, uma feijoada gostosa, o meu marido vai me amar. Se eu arrumar uma casa bem arrumada, meu marido vai me amar. Se eu andar cheirosa, o meu marido vai me amar. Se eu não engordar, o meu marido vai me amar. Se eu não... Meus irmãos, é um monte de si. E por aí afora nós vamos encontrar, e vai se repetindo, porque você vê o versículo 33, concebeu outra vez, deu à luz um filho, e diz: sobre o Senhor que era preterida, que eu não era amada, que eu era tratada com indiferença, e deu mais chamou-lhe, pois, Simeão. Repare que ela vai tendo filhos,
E na verdade, ela entende que Deus está dando, mas ela quer, ao invés de agradecer a Deus, ela agradece, mas ao invés dela focar a alegria, a felicidade dela em Deus, ela quer que o marido, ela quer o marido, ela quer o marido. Ela entende que na época, num contexto histórico, os muitos filhos homens ajudavam o marido numa questão de guerra, numa questão de invasão, numa questão de trabalho, numa questão de sobrevivência. Todo homem queria ter filho homem. Mas ela sabe que Deus dá, mas ela quer o marido. Não estou dizendo que ela estava errada em querer o marido, mas ela não dá o devido peso de valor no que está acontecendo. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, diz agora, dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Terceiro filho dela chama Levi, e ela, mais uma vez, chega a ideia, o pensamento, de que o marido vai se aproximar mais dela porque ela deu à luz o terceiro filho. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que continua no versículo 35, quando ela vai dar, e ela desta vez, ela não, parece que ela não vincula ao marido, mas de novo concebeu, deu à luz um filho, então diz, esta vez louvarei o Senhor. Repare que no quarto filho, ela fala que vai louvar o Senhor. Em todas ela diz que o Senhor concedeu, o Senhor deu. Mas agora que ela vai louvar o Senhor, no quarto filho. Não pense você que ela desistiu de ganhar o marido com filho. Mas aqui quero ressaltar que, através de Lia, que era aquela que era tratada com indiferença, nasce os 2 cabeças de tribo mais importantes de Israel. Levi, o terceiro filho dela, que é o pai ou líder da tribo dos sacerdotes. Daqueles que iriam fazer mediação entre Deus e o povo na adoração. E nasce o quarto filho, Judá, o pai do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. De Lia, a tratada com indiferença, na providência de Deus nasce o homem que seria de onde Jesus viria na sua descendência. Jesus, o leão da tribo de Judá. Judá, que nós vamos encontrar na frente grandes problemas. Mas, meus irmãos, aqui nós encontramos uma família com problema, mas um Deus de soluções. Uma família de problemas, mas um Deus de propósito, um Deus de providência, um Deus que não está preso nos problemas de uma família. Começa o capítulo 30, e a confusão aumenta. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Meus irmãos, venhamos e convenhamos, essa família devia viver um inferno. Isso era um inferno. Olha o que diz o texto. Teve ciúmes da sua irmã. Meus irmãos, elas eram irmãs, uma mais velha que a outra, que foram enroladas lá com o pai, com aquele negócio todo com o pai, com um jovem que pretende casar com a mais nova, sem casar a mais velha, e aí aquela confusão toda. Aí ela teve ciúmes e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu vou morrer. Ela vai morrer no parto, no nascimento de Benjamim. Ela morre no parto. Ela vai morrer mesmo.
mas só que não por falta de filhos, mas num parto problemático que ela teve. Isso nós vamos ver lá no capítulo 35. Nós vamos chegar lá, daqui uns dias. Aí o que ela faz? Ela pega a sua serva. Aí Jacó, no versículo 2, nós temos ainda a resposta dele. Jacó se irou contra Raquel. A confusão estava tão grande que ele fica irado com ela, ele fica nervoso com ela. E ela era que ele amava. Tamanha encrenca dentro de casa. Duas mulheres com ciúme uma da outra, um homem que amava mais uma do que a outra, que é complicado. Não vou entrar nos detalhes aqui. Mas ele está no meio dessa confusão toda. E aí, ele diz no versículo 2, e acaso sou eu Deus que vai abrir o teu ventre? Não, acaso estou eu no lugar de Deus, que é o teu ventre impediu frutificar? Ele entende que ela era estéril por mão de Deus. E por acaso eu vou abrir o seu ventre para você ter filho? Você ficou maluca? Respondeu ela, versículo 3, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo. Era uma forma de adoção, pegar o filho e colocar no colo. A mulher colocava o filho no colo, a filha da serva. E ela pega, já era duas mulheres, esposa de um homem. Aí o que ela faz? Ela pega uma outra Bila e dá ao marido. E o marido recebe. Como eu disse, vai aumentar a confusão. Aí Bila tem um filho, deu à luz a um filho, sua serva. Jacó possuiu ela. Ela concebeu, deu um filho a Jacó, e Raquel deu o nome dele de Dan. Mais uma vez, ele tem relação com Bila, e ela tem um outro filho, e Raquel dá o nome dele. Olha o versículo 8. Olha para vocês verem a situação que estava dentro da família. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Repare uma coisa, com grandes lutas. Irmãos, eu não consigo imaginar essa casa. Ela está afirmando que ela tinha grandes lutas com a irmã. O marido com 4 filhos com a esposa verdadeira dele, a primeira, Lia, com uma que ele amava que não tinha filhos porque Deus fechou o útero, com uma serva com 2 filhos, com 3 mulheres agora brigando. Com certeza, a não ser que Bila era uma mulher muito tranquila. Eu não sei, como? Versículo 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, agora Deus bloqueia o útero de Lia. Ela já teve 4 filhos. E aí destaque para Levi e Judá. Ela já teve 4. Então Deus fechou o útero dela. Ela vendo que não tinha mais filho e que Raquel tinha conseguido 2 filhos para Jacó através de Bila, ela ficou preocupada. Daqui a pouco essa outra tem mais 2 e 2 são 4, dá 4, com 4 estranhos eu vou perder meu marido. Esse negócio não está dando certo. E aí o que ela faz? Arruma também a sua serva Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, estou ganhando nessa briga, agora são 5, eu tenho 5, minha irmã só tem 2 através de Bila. Ele chamou Gade.
Depois Zilpa, serva de Lia, deu segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade. É a minha felicidade. A felicidade não é o meu Deus. A felicidade é o filho que o meu marido teve com a minha serva. A minha felicidade é a confusão, em outras palavras. Minha felicidade é a confusão. Tem gente que é feliz com confusão. Chamou Azer. Você acha que a confusão acabou? Continua. Porque agora Jacó já tem 4 filhos de Lia. Tem 2 filhos, deixa eu olhar aqui, senão daqui a pouco eu vou errar. Tem 2 filhos de Bila. Já tem mais 2, 4, 2, 6. Com mais 2 de Zilpa. 8. São 8 meninos. Tudo homem, não tem nenhuma mulher para ajudar nesse negócio aqui. Aliás, tem 4, né, que são as mulheres que estão lá dentro, mas ele tem 8 filhos homens. O filho mais velho de Lia já estava ajudando, já estava trabalhando, já estava indo para algum lugar, com certeza era menino ainda, mas já estava indo lá. E esse Rúben, nos dias da ceifa do trigo, já com certeza já estava ajudando o pai, achou mandrágoras. Era uma fruta que eles diziam que a raiz dessa fruta era afrodisíaca, ou ela ajudava na gestação, tornar uma mulher fértil. O filho de Lia, Rúben, traz para a mãe essas mandrágoras. Raquel viu as mandrágoras, porque morava todo mundo dentro da mesma tenda, ou de tendas próximas. Ela viu, e aí ela quer as mandrágoras que o filho de Lia trouxe. Aí Lia falou assim: você me tomou o marido, e agora quer me tomar as mandrágoras que o meu filho trouxe para mim? Aí Raquel, muito sabiamente, entre aspas aqui, meus irmãos, claro que eu estou debochando, muito sabiamente, ela faz um negócio com Lia: eu alugo Jacó para você. Eu falei com vocês agora há pouco que a confusão não acabou. Eu alugo Jacó para você. Eu que tomo aqui, meus irmãos, diz Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, versículo 16, saiu ao encontro Lia e diz: esta noite me possuirá, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Meus irmãos, esse Jacó também, vou dizer uma coisa. Eu não queria esse homem para ser membro da igreja, não. Aliás, nem as 4 mulheres também. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui, meus irmãos. É esse o povo que Deus está constituindo a sua igreja. Nós não podemos esquecer disso. O nosso Deus é perfeito. A intenção dessa família era uma confusão. Eu nunca vi, e espero não ver, uma mulher alugar o marido, não é o caso aqui, mas para amante. Você me dá aí uns, sei lá, vamos dar um preço aqui, uns R$500, e eu vou te emprestar meu marido. Meus irmãos, ela trocou, ela deu
que era marido da outra também, né? Com certeza estava tendo algum problema de relacionamento lá. Porque a outra chega e fala: olha, eu te aluguei. E ele nem... Não sei se ele falou alguma coisa. Não está registrado. Essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ouviu Deus a Lia. Meus irmãos, a intenção de Deus é uma, a intenção do homem é outra. E Deus não está impedido na sua intenção por causa da intenção do homem. Ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz um quinto filho. Nós estávamos em 8, agora nós vamos para 9. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Zegar. Repare no que ela disse, meu irmão. Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. Ela concebe, entende que o filho que ela concebeu foi porque ela deu a serva dela ao marido. Irmãos, o texto diz que Deus ouviu Lia. Deus não deu o filho a ela porque ela deu a serva dela a Jacó. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu o excelente dote. Ela vai agradecendo a Deus. Desta vez permanecerá comigo de novo. De novo, essa mulher não cansa. Já é o sexto filho que ela tem. No sexto filho, ela ainda está dizendo: Deus me concebeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. Ela acha que o marido dela vai ficar com ela porque ela deu a ele 6 filhos. O marido dela vai ficar com ela porque Deus determina isso no coração do homem. O que tem de mulher por aí afora, querendo segurar marido, por causa de fazer isso, fazer aquilo, e não busca no Senhor. É o Senhor que mantém os nossos lares. Não é filho, não é dinheiro, não é beleza. O que mantém um casamento não é você, mulher, ter um monte de ciúme, cuida daqui, cuida ali. O que mantém a sua casa e o seu marido é o Senhor. Dobre-se diante do Senhor, porque Ele vai manter o seu marido dentro da sua casa. Só Ele consegue fazer isso. Você não consegue. E você, homem, também não trata a sua esposa com indiferença. Cumpra o que diz Efésios capítulo 5, ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Lia vai ter outra agora, filha, e talvez a única filha de Jacó, chamada Diná. Estabelece o nome dela aqui, porque não vou encontrar com ela lá na frente. Lembrou-se Deus de Raquel. Já tinha 10 filhos homens, uma mulher. Deus lembra de Raquel. E agora Ele vai conceder a Raquel, dar a Raquel a oportunidade, diz o texto 22, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu-lhes um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ela considerava um vexame na vida dela não ter filhos, e chamou José. Deu-me o Senhor ainda outro filho. Lá na frente nós vamos encontrar ela dando à luz a Benjamim. Meus irmãos, o que esse texto complicado nos ensina? Primeiro, que Deus honra o pacto que Ele tem com o homem, apesar dos problemas provocados por Jacó, Lia, Raquel e essas duas concubinas. Deus age na vida deles.
O agir de Deus na vida deles não significa paz, não significa alegria, não significa felicidade, não significa um bom relacionamento, porque eles não tinham isso. Deus deu a essa família os filhos que ele havia prometido lá a Abraão, que a sua descendência. Ele dá aqui os patriarcas das 12 tribos de Israel. Nós vamos encontrar depois os filhos de José, mas isso não significa paz, felicidade, tranquilidade, porque aqui nessa casa tinha uma grande confusão. Cuidado para você não querer resolver os seus problemas na sua vida por meio de pecado, porque Deus pode fazer através da sua vida aquilo que Ele tem propósito, mas o pecado vai trazer problema na sua vida, e aqui tinha problema. O Senhor deu os filhos, eram fruto do ventre do Senhor, mas segundo tem aqui, elas viviam em grande contenda uma com a outra. Duas irmãs. Então Deus honra o pacto. Deus que age no meio de tantos erros, Deus cumpre o seu propósito. Os erros dos homens não impedem os propósitos de Deus. Deus é soberano. Meu erro não impede o propósito de Deus de edificar a sua igreja. Eu como pastor. Porque o diabo vai destruir a igreja por causa disso, por causa daquilo. Mentira. Deus é imutável. Os erros dos homens não mudam Deus. Deus muda os homens errados, mas os erros dos homens não mudam Deus. Deus é santo. Deus é imutável. O propósito eterno de Deus de levar o homem de volta a Ele através de Jesus, morto na cruz, está aqui com o nascimento de Judá, filho de uma mulher tratada com indiferença, Lia. Mas a amada de Jacó é Raquel. Mas o propósito de Deus está em Judá. Não é o amor de Jacó que vai definir o propósito de Deus. Não é o nosso amor que vai definir os propósitos de Deus. O nosso Senhor é descendente de Judá, sem considerar Levi, o grande líder da tribo dos grandes sacerdotes. Esse texto também nos mostra que os homens, apesar de serem filhos do pacto, eles às vezes cometem erros absurdos. Ou seja, nós como filhos do pacto, salvos em Cristo Jesus, precisamos de pedir a Deus graça para que Ele nos desvie de problemas sérios e principalmente dentro da família. E aqui, meus irmãos, nós encontramos de tudo. Não vou entrar aqui e voltar lá, mas encontramos, só passando por cima, um homem irresponsável, um homem que não tinha posição, um homem que deveria ter começado a vida dele de forma diferente. Você pode dizer assim, mas era propósito de Deus. Meus irmãos, eu sei, mas em momento nenhum nós vemos esse homem dizendo assim, olha, eu casei com Lia, então vou ficar casado com ela. Foi com ela que eu casei. Eu amo Jacó, mas eu vou passar a amar Lia, porque foi ela que Deus me deu. E vamos para frente, né? O cara se deixar alugar, pelo amor de Deus, meus irmãos, que loucura! Imagina,
sabe? Eu te aluguei. Parece até que nós estamos vivendo no século 22. Nós nem chegamos lá, né? Meus irmãos, as coisas que nós encontramos aqui é muito mais de homens e mulheres que vivem sem Cristo. Os absurdos que nós encontramos aqui nesse texto. Agora, para que serve esse texto? Para nós caminharmos para o final. Serve para quê? Para nós? Para a gente achar estranho? Não entender toda essa pseudo aqui, confusão? Primeira coisa que esse texto nos ensina: famílias do pacto não estão isentas de problema. O fato de você ser um escolhido de Deus não te isenta de problemas na sua casa. O que você tem que fazer é procurar andar de acordo com aquilo que a Bíblia determina, fiel ao seu Deus. Nossos erros não impedem os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus estão acima dos nossos erros. O erro do homem não para um Deus soberano. Nós temos que colocar isso no nosso coração. Os meus acertos não movem um Deus soberano. E os meus erros também não freiam um Deus soberano. E tem uns soberbos às avessas. Eu me deparei com essa expressão, eu mesmo refletindo sobre alguns pensamentos meus, que são soberbos às avessas. O que é o soberbo às avessas? Não está dando certo porque eu sou muito pecador. Meus irmãos, você não está dando certo porque Deus não quer. Deus não é impedido pelos seus pecados. Deus pode te pegar de couro, de vara, por causa dos seus erros. Isso aí pode. Mas Deus não é impedido por nada. Os filhos queriam formar as tribos de Israel, nasceram apesar dos erros de Jacó, de Lia, de Raquel, de Bila e de Zilpa. Apesar disso, a ação de Deus nos nossos erros não significa a aprovação dos erros. Põe isso na sua cabeça. Porque eu errei e alguma coisa aconteceu que deu certo lá na frente, não significa que Deus aprova erro. Tem gente que fala assim, mas eu fiz errado, mas foi uma bênção. Você vai pagar pelos seus erros. Vai pagar pelos seus erros. Os seus erros, os seus pecados são responsabilidade sua. Não importa. Porque se não fosse assim, não, eu vou me tornar traficante evangélico. Que aí eu vou entregar um dízimo bom, vou construir igreja, mas eu só mexo com, meu serviço é tráfico. Meus irmãos, quando Deus age muitas vezes num erro nosso, não significa que Deus aprovou nossos erros. A consequência dos erros na família acontecerão apesar da ação de Deus. Nós vamos ver depois se essa família brigando, e lá futuramente eles tendo problema lá no reino de Israel, na hora que o reino é implantado, eles continuam com problemas, porque vieram de problemas em problemas. Eles vão vender José. Nós vamos chegar lá. Nossos erros são de responsabilidade exclusiva nossa. Põe isso na sua cabeça. Em todos os momentos nós vamos ver Lia falando que Deus deu, mas ela quer que Deus dá para poder comprar o marido, aquela confusão toda. Meus irmãos, os nossos erros são de responsabilidade nossa. E Deus está aberto para perdoar os nossos erros.
eu quero concluir dizendo que a intenção de Deus de formar seu povo através da descendência de Abraão e de Isaque não foi impedida. A intenção dele não foi impedida pelos erros de Jacó e sua família. Apesar dos pecados deles, os patriarcas foram gerados. O Deus da providência, que leva os seus propósitos à consumação, apesar de nós. Ele leva os seus propósitos à consumação, apesar de nós. E eu quero concluir dizendo: nós, povo da aliança, escolhido de Deus, chegaremos diante do Senhor como noiva sem mácula, apesar de nós. Chegaremos como noiva sem mácula. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque não depende de mim. Depende única e exclusivamente dEle. Porque Ele é o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque os meus erros não vão impedi-lo de completar os seus propósitos, porque ele será adorado por uma noiva sem mácula. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore ao Senhor. E se pergunte: como tem sido a minha vida, tanto familiar, minha vida diante do meu Deus, como que eu tenho vivido? E peço ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida. Peço